Mas antes disso, eu deveria terminar de fazer todo o resto. Uma bola de cristal surgiu nas mãos de Leilin, com uma pequena cobra de olhos vermelhos, com escamas brancas como jade, se contorcendo por dentro. Encadernado dentro da bola estava o pai de Balinda, um Alabaster Devil Rank 5 puro sangue. Este foi o espírito besta de Kenta. Se Balinda descobrisse, as coisas poderiam ficar problemáticas, mas Leilin não se importava mais com ela. Além disso, Leilin estava muito confiante em suas técnicas de ocultação. Agora, o olhar de ódio e obstinação nos olhos do espírito animal havia desaparecido, e tudo que restava era perplexidade. Leilin ficou muito satisfeito ao ver isso. Bip. Varredura do alvo concluído. Toda a hostilidade em seu subconsciente foi removida. Neste momento, o AI chip solicitado em um tom robótico. Boa. Meu trabalho duro por quase um mês inteiro não foi em vão. Eu finalmente dobrei ele. Leilin pressionou os dedos contra o cristal, permitindo que a pequena cobra branca se libertasse das amarras. Ele voou entre os dedos e até pareceu ter uma sensação de dependência dele. Um mês atrás, isso seria impensável. Não importa o quão pobre seja minha formação de magia de selagem espiritual, parece que há uma chance de sucesso acima de 50%. Os lábios de Leilin se curvaram em um sorriso. Também. Vou selá-lo completamente esta noite. Leilin estava muito atraído pelos sistemas de força do purgatório mundial. Neste período de tempo, ele tinha quase completamente descoberto e entendido os sistemas de força aqui. No mundo do purgatório, além das habilidades inatas das várias raças, esses dois sistemas de força foram os mais difundidos: o caminho das oferendas e o caminho dos espíritos das bestas. O caminho das ofertas dependia inteiramente do dignitário. Se você obtivesse o favor do dignitário, você alcançaria mais poder e alcançaria um grau mais alto de sacrificador, mesmo que não fosse tão devoto, ou mesmo que as ofertas estivessem faltando. No entanto, o preço era ter seu corpo completamente marcado pelo poder do dignitário, ou até mesmo romper todas as possibilidades de entrar no posto 7, o reino das leus. É claro que, para os seguidores devotos, esse método de existir junto com o próprio Deus talvez satisfaça sua sede e deseje ainda mais. O caminho dos espíritos das bestas era mais primitivo. Este caminho dependia de caçar animais grandes e refiná-los em espíritos de animais, e então selá-los para serem ordenados em combate. Embora parecesse simples, toda vez que eles selavam o espírito de besta, havia um enorme desafio para a própria alma de um mestre do espírito das bestas, em termos de seu cultivo e força. Se o selo falhou, houve muitas instâncias no mundo purgatório do espírito animal devorando o mestre. Quanto mais alto o espírito besta, mais aterrorizadora era sua resistência. O ódio que retinha da alma era extremamente perigoso para todos os mestres dos espíritos animais. É claro que, uma vez que um espírito de besta de um certo grau tivesse sido selado com sucesso, o mestre do espírito de besta naturalmente subiria para aquele posto. Após o selamento, o mestre do espírito animal não só podia ordenar o espírito animal para lutar, como também poderia desfrutar dos muitos benefícios para a alma do espírito animal. Por essa razão, havia tantos mestres de espíritos animais que não temiam a morte e perseguiam espíritos bestiais de alta categoria e faziam o possível para selá-los, embora o fracasso fosse muito comum. Enquanto Leilin tinha uma profunda compreensão do caminho dos espíritos das bestas, os espíritos das bestas eram muito difíceis de obter. Ele só tinha o espírito búdico de Gudrik que estava em terceiro lugar e ainda amadureceria. Assim, o seu ranking de mestre de espírito de besta era só 3. Isso foi bom embora. No Vale do Rio Branco, Leilin havia massacrado a família de Balinda e extraído a alma de seu pai, refinando em um espírito de besta. Um grau 5 de espírito besta Alabaster Devil Snack era muito raro, mesmo em todo o mundo do purgatório. Mesmo nas planícies de serpentes, não havia muitas cobras gigantes.
Lei Lin não tinha visto nenhum, e a maioria deles viajou em grupos. Se fosse para se mover, toda a raça se moveria junto. Aos olhos de Lei Lin, essas cobras gigantes eram menos notáveis em comparação com as Devil Snakes da Alabaster. Seja como uma marca de sangue ou como uma capa, esse espírito de besta será o mais útil para mim. Lei Lin observou a pequena serpente em suas mãos. A cobra até sacudiu sua língua escarlate, constantemente lambendo as pontas dos dedos. Ele havia reunido grande parte da linhagem do Alabaster Devil Snake e até tentou criar impressões de sangue, dando-lhe a chave para entrar nos sonhos capa à vontade. Se ele tivesse o espírito besta da Alabaster Devil Snake também, se uma marca de linhagem foi feita, usada, ou se ele fosse explorar Dryanscap, ele teria grandes vantagens. Lei Lin sempre gostou de preparar as coisas bem, e se seu plano falhasse, então a força dos sonhos seria seu trunfo. Por isso, a pesquisa de Lei Lin concentrou-se na exploração da Dryanscap. Além disso, para Lei Lin, que havia escapado para a cidade sagrada, ter um espírito de besta Alabaster Devil Snake era outro seguro para ele. Enquanto ele tinha traços de linha de sangue na máscara do sem sonho, assim como a capa do poder do caos do Nefarious Filtbird, Lei Lin não se importou em adicionar outra camada de segurança. O que compreende uma forma de vida é a linhagem e a alma. Lei Lin resmungou, com reposição de sua família, o consumo da linhagem da máscara do sonhador foi compensado. Com este espírito de besta, eu posso usá-lo no lugar da minha alma em momentos cruciais. Mesmo que a cobra viesse por uma grande área, tenho certeza que posso me esconder dela. Usar a aura de um espírito animal como substituto do seu próprio poderia ser apenas um sonho para os habitantes do mundo do purgatório, mas isso não era problema para Lei Lin. O que era mais importante era que o principal material para o espírito da besta era uma alma. Portanto, não havia nada que não se fundisse. Com o Aiship, Lei Lin estava muito confiante. Assim, o espírito besta do Alabaster Devil Snake é a minha melhor escolha. Os olhos de Lei Lin brilharam com determinação. Além disso, depois de se tornar um mestre espírito besta rank 5, minha Trolave provavelmente chegará à lua cheia. O aumento de força em qualquer quantia foi uma chance difícil de obter. BIP. Selo inicial do espírito besta. Criação de formação de magias de classificação de alma 5, e a voz de Chipsou. Enquanto isso, um intricado diagrama de formação de magia foi mostrado. Lei Lin era apenas um mestre espírita besta agora. E se os habitantes do mundo do purgatório soubessem que ele queria selar um espírito besta, eles diriam que ele estava apenas sonhando. Mesmo os 4 mestres de espíritos animais não se atreveram a fazer isso mesmo depois de obter um espírito besta de nível 5. No mínimo, eles teriam a confiança para tentar isso depois de selar mais espíritos besta e nutrir sua alma por séculos. Um mestre espírita besta rank 3. O corpo provavelmente não seria capaz de aguentar as poderosas ondulações de um espírito besta de nível 5 e simplesmente desmoronar, com uma chance de explodir em névoa sangrenta. Mas Lei Lin não era uma pessoa comum. Sua Truo estava em meia-lua, e seu corpo, fortalecido pela força da linhagem e por várias técnicas extraordinárias, deu-lhe essa confiança. Em comparação com os mestres espíritos bárbaros do purgatório mundial, nível 5, as almas magi já condensaram sua Truezou. A densidade e a qualidade são incomparáveis. O poder de sua alma, o que a alma pode suportar e precisão em controlá-la excede o de um mestre de espírito besta de nível 5 em vários níveis. Além disso, meu corpo e minha vitalidade já passaram pela força da linhagem e força multilimbal e receberam os reforços das formações de magia e de temperamento corporal. Um mero espírito besta 5. Os mestres de espírito de besta do purgatório mundial poderiam selar os espíritos das feras desde que tivessem sorte o suficiente. Seus corpos seriam então nutridos pelo espírito da besta, o que significava que apenas deitados em volta lhes permitiria aumentar sua força. Uma vez que eles atingiram os limites do espírito animal,
Eles poderiam apenas selar um novo espírito. Isso se transformou em um ciclo. Comparado aos magos que precisavam ser cautelosos em todos os momentos, estudavam continuamente e avançavam, seu método podia parecer confortável e fácil, mas faltava-lhe a experiência e o conhecimento mais importantes. No nível da alma, os magos do mundo dos magos definitivamente poderiam desprezar esses mestres dos espíritos animais. Se obtivessem espíritos animais adequados, a velocidade com que os magos se adaptariam e selariam o espírito animal seria mais rápida que os mestres dos espíritos das feras. A razão pela qual o caminho dos espíritos das bestas não prosperou no mundo dos magos está relacionado às diferentes leis do mundo, e pode ter algo a ver com a extinção de espécies no continente central. Afinal, qual mundo tem tantos recursos de espírito animal quanto no purgatório mundial? Fazendo sentido de seus pensamentos, Leilin parecia solene. O caminho dos espíritos das bestas era digno de magia olhar para dentro. No mínimo, a formação da magia de selar a alma, o espírito da besta voltando-se para o dono, a coordenação entre a alma e a carne eram grandes inspirações para Leilin conduzir experimentos. Enquanto ele se concentrava no caminho da linhagem Warlocks, Leilin não olharia de poço em outros sistemas de força. Não importa o quão insignificante isso possa parecer, qualquer coisa que fosse passada definitivamente era digna de se investigar. Somente estudando constantemente o caminho dos magos seria preenchido com fervor e vida, iniciando o microscópio atômico. Ajudar com a escultura da formação de feitiços de classificação 5 da alma, juntamente com o A e a voz de Shape, uma intricada formação mágica, começou a aparecer nas costas da mão de Leilin. No centro da profunda formação de feitiços havia um diagrama de pentágono retorcido e muitas runas de almas cheias de mistério e selvageria. Estas foram a chave para subjugar os espíritos das bestas, e até mesmo levaram os espíritos das bestas se voltando para o mestre espiritual das bestas. Mesmo a Iship foi incapaz de analisar algumas runas e só podia usá-las o máximo possível. Os raios emitidos da formação de feitiço envolveram o espírito besta Alabaster de Vilsnak, e a pequena cobra começou a flutuar. HSS. Enquanto já domada, a pequena cobra branca mostrou sinais de resistência. No entanto, a familiar força da alma dos olhos de Leilin era muito familiar para a pequena cobra branca, e agora tinha um conflito interno. Gradualmente, o feixe de luz ao redor da pequena serpente branca aproximou-se da formação de feitiços nas costas da mão de Leilin. Agora é a hora. Foca juntamente com o choro de Leilin. A formação da magia de selagem de alma de repente emitiu raios de luz que absorveram aquele feixe de luz. Em seguida, é uma competição entre almas.